Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Pai, mais uma vez eu oro, pedindo que o Senhor me use, pedindo que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Eu me coloco, Senhor, diante dos meus irmãos e amigos, ó Deus, como esta pessoa responsável por transmitir a sua palavra. Que responsabilidade é esta, Senhor? Me ajude, Pai. Me ajude em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 1 do livro de Atos, ele introduz um novo momento da história, o momento do surgimento da igreja a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Mas é importante que nós venhamos nos lembrar aqui que todos os evangelhos, eles encerram o livro, todos os autores encerram os evangelhos falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E Lucas não é diferente. Lucas é o autor aqui do livro de Atos. E quando ele registra inicialmente o livro de Atos, em sua introdução, ele retoma o assunto da vida e o assunto da ressurreição de Jesus, e aqui ele faz algumas considerações a respeito daquilo que ele havia pesquisado. Lucas é um pesquisador. Lucas não é um apóstolo. Lucas é um pesquisador. Alguém que está registrando os fatos que envolveram a vida de Jesus, e aqui, essencialmente, a vida da igreja, o nascimento e a sequência da igreja. Mas é importante nós entendermos e considerarmos que, em primeiro lugar, Lucas, no versículo 1 do capítulo 1, você quiser ler comigo, você percebe que ele está dizendo, olha, Jesus ensinou muitas coisas, e Jesus fez muitas coisas ao longo do seu ministério. Escrevi o primeiro livro, o Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uma segunda consideração que é importante nós fazermos, que o texto nessa introdução está acontecendo, Lucas está fazendo, que ele então vai retomar o assunto da ressurreição, e não somente vai falar sobre a ressurreição, como também ele vai falar que ocorreram provas fiéis a respeito de que Jesus de fato estava vivo. Não se tratava apenas de uma informação sobre a ressurreição. Haviam provas que satisfaziam o interesse de todos a respeito da vida de Jesus após a sua morte. Verso 3 narra isso. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernente o reino de Deus. No terceiro momento, Lucas ele também vai retomar o assunto da espera de Jerusalém. Ao final do seu evangelho, e assim como outros livros, os escritores dizem que Jesus dá uma ordem para que estes homens fossem diretamente para Jerusalém
E aqui no livro de Atos, nesta introdução, ele está retomando este assunto, dizendo, olha, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, esta introdução, Lucas está retomando, de forma fragmentada, muitos assuntos referentes ao que se refere à vida de Jesus, à sua morte, à sua ressurreição, e algumas de suas ordens. Mas fica evidente neste ponto, antes de nós falarmos o texto que eu li, em primeiro lugar, que estes homens compreendem exatamente o que significa obediência e o que significa persistência. Persistência e obediência em relação à ordem de Jesus em esperar por aquilo que ele havia prometido. É importante, meus irmãos, que nós tenhamos esta compreensão, que Lucas, neste momento, o ambiente que envolve este texto é o ambiente pós-ressurreição de Jesus. Então, os discípulos todos estão aqui esperando uma promessa após Jesus ressuscitar. Jesus vivo. Ele vai dizendo, ensinando muitas coisas sobre o reino, e vai dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, alguma coisa vocês vão receber, e isso chama-se Espírito Santo. Aguardem a promessa do Pai. Então, esta obediência e essa persistência, ela é regada por uma experiência que estes homens provaram ao longo de suas vidas, porque aquilo que eles viveram enquanto Jesus era vivo, enquanto Jesus ensinou, e aquilo que eles continuaram vivendo após a morte e ressurreição, foi muito forte e real para eles, ao ponto de convencê-los de que era necessário, de fato, ficar em Jerusalém à espera de algo maior em relação ao que Jesus tinha dito. Tudo que eles experimentaram, tudo que eles viveram, tudo que eles sentiram, foi tão real, tão verdadeiro, produziu tamanha convicção em seus corações, que aqui no livro de Atos, nós vemos Jesus, depois de ressuscitado, falando para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, fiquem lá, esperem em Jerusalém. E baseado nesta ideia de esperar, isso me leva a pensar algumas coisas importantes, que às vezes nós podemos perceber que o baixo comprometimento com o Evangelho tem certa relação com aquilo que experimentamos e que queremos continuar experimentando na fé. O baixo comprometimento com o Evangelho tem certa relação com aquilo que experimentamos e que queremos continuar experimentando na fé. Ora, quem é que está falando com os discípulos para ficar em Jerusalém? Jesus. Quem é que está falando com os discípulos? Jesus, o que foi morto e ressuscitou. Quem é que está falando com Jesus para ficar em Jerusalém? Perdão, com os discípulos para ficar em Jerusalém. O Jesus que curou, que operou maravilhas, que se aproximou, que sentou com eles na mesa, que trouxe para perto, independente do seu histórico, independente de suas funções, independente do seu passado, independente daquilo que eles já tinham vivido na vida, este Jesus, está convidando eles e dizendo, fiquem em Jerusalém. Então, estas experiências todas geraram no coração destes homens e mulheres um profundo comprometimento com a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém. E quando eu penso neste fato, nesta experiência que esses homens
tiveram com Cristo, e eu olho para a igreja, não a nossa igreja somente, mas a igreja de forma geral, logo me vem à mente de que o baixo comprometimento com o evangelho tem uma certa relação com aquilo que experimentamos e que queremos continuar experimentando na fé. Eu talvez não tenha toda a razão, mas eu tenho percebido que a cada dia que passa, nós seres humanos, cristãos, estamos mais longe de Deus do que deveríamos estar. Parece-me que a cada dia que passa, nós cristãos estamos mais longe de Deus, justamente porque nós não conseguimos nos afastar das nossas próprias vontades. Nós não conseguimos nos afastar dos nossos direitos, dos nossos amores, das nossas paixões. Estes homens estão aqui no livro de Atos, aguardando algo acontecer. Mas eles estão esperando, porque lá atrás, eles foram capazes de deixar as suas redes e seus barcos, para, em troca, fazer a vontade de Deus, seguir o Cristo. Estes homens estão aqui em Jerusalém, aguardando a promessa de Jesus, que olha, vai descer o Espírito Santo. Aí eles estão aqui porque eles foram capazes de abdicar de alguma coisa que fazia muito sentido para eles, que eram as suas paixões, que era seu coração, seu ego, suas vontades. Certamente muitos de nós aqui, grande parte, nós somos cristãos porque fomos ensinados. Sabe aquela ideia, menina, vai para a igreja, né, Joelma? Menino, vá para a igreja. E aí você cresceu na igreja. Você não teve talvez uma inicialização cristã como eu tive. Mas me parece que alguns aqui foram levados para a igreja. E ao ser levados para a igreja, se tornaram adeptos do cristianismo, porque o pai dizia, ensinava, falando, se converte, Wagner. Se converte, Wagner. O pai dele fala isso até hoje. Se converte, Wagner. Se converte, Wagner. Mas alguns de nós estamos no Evangelho, porém, a nossa fé não condiz com o Evangelho que estamos vivendo. Alguns de nós estamos no Evangelho, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que de fato falamos que cremos. Volto a dizer, estamos nesse mundo buscando somente e exclusivamente a nossa satisfação. A nossa satisfação. Não é isso que vemos? Mas voltando ao texto, em segundo lugar, além de perceber obediência e além de perceber essa persistência, nós precisamos nos lembrar que esses fatos, então, apresentados, eles são apresentados após a ressurreição de Jesus. E parece que enquanto Jesus caminhava, então, e reunia os seus discípulos, ele ensinava a respeito do reino de Deus, e esses ensinamentos significavam muito para os discípulos, porque os discípulos faziam parte desse grupo. Mas à medida que eles ouviam e aprendiam sobre o reino de Deus, muitas inquietações surgiam nos seus corações. Mas uma inquietação ganhava atenção especial entre esses homens aqui. Uma inquietação.
a inquietação a respeito do futuro? Quantos de nós aqui não temos o desejo de saber o futuro? Quantos aqui não gostariam de saber hoje do seu futuro? Quantos de nós aqui não temos esse desejo por conhecer o futuro dos nossos filhos? Você não gostaria de saber disso, Antônio Carlos? Como vai ser o dia que alguém vai procurar chegar lá na porta do Antônio Carlos dizendo: o senhor Antônio Carlos está? Eu me chamo Isaac. Isaac é meu filho. Bom dia, senhor Antônio Carlos. Senhor Antônio Carlos, ao respeito, viu? Doutor senhor Antônio Carlos. Todos nós aqui queremos saber a respeito do futuro alguma coisinha. E os discípulos estão inquietos porque eles querem conhecer o futuro. E essa necessidade por conhecer o futuro nos traz um sofrimento profundo que chama-se ansiedade. Os discípulos, embora estão obedientes, esperando a promessa do Pai, eles também estão inquietos e ansiosos. Estão inquietos e ansiosos porque eles querem saber o que será do seu futuro. Alguém já disse que a ansiedade faz toda a esperança parecer angustiante. Alguém já disse que a ansiedade causa nós entre nós na garganta, um mar de reboliço no estômago, como se estivesse sempre a velejar. O enjoo é constante e a terra nunca está à vista. Não diferente, esses discípulos estão aqui, ansiosos, inquietos. O que será do amanhã? O que será do amanhã? Porque eles também sabiam algumas profecias lá do passado. Por exemplo, do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11 a 15. Aí, o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 a 15, que vai dizer: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. Existia uma promessa de restauração, uma promessa que dizia respeito aos judeus, ao povo de Israel. E agora está aqui, os discípulos vendo o Cristo ressuscitado, o Cristo em vida, comendo com eles, ensinando a respeito do reino, falando grandes coisas sobre este reino. E aí eles vão dizer, inquietos, ansiosos pelo futuro, no verso 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Essa inquietação, então, consome estes homens. Essa inquietação sobre um grande governo consome estes homens, porque logo, quando nós olhamos para trás, a gente vê uma mulher com 2 filhos dizendo: ó Jesus, quando o Senhor erguer o teu reino, faz um dos meus filhos sentar à tua direita, o outro à tua esquerda, porque eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor vai restaurar o reino de Israel, o Senhor veio para estar à frente de uma grande guerra, uma grande revolução. Esses homens estão aqui olhando para quê? O Cristo que veio, que nos chamou,
que nós acreditamos, agora é o Cristo que morreu e ressuscitou. E este que ressuscitou, que nós estamos andando e comendo com Ele, não é possível que não é agora a nossa vez. Chegou a nossa vez. E aí Jesus olha para eles e dá a seguinte resposta no verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus, você não entendeu, nós estamos falando de reino. Eu quero saber quando é que você vai reinar, quando você vai dominar. E aí vem uma resposta dessa. Vocês querem saber demais, em outras palavras, vocês estão querendo saber demais. Vocês estão ansiosos pelo futuro, mas não compete a vocês conhecer os tempos, porque o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade que vocês estão perguntando. Talvez estes homens olhavam para trás e pensavam, então, nessa restauração de um reino dominador, em que ele agora seria cabeça e não mais cauda. Talvez estes homens, eles olhavam para trás e diziam: ei, chegou o momento que nós vamos ser honrados, e nós vamos honrar os nossos antepassados, e colocar um ponto final no nosso sofrimento. Esses homens estavam olhando para as suas vidas, e vendo a oportunidade de vencer também na vida. Opa, o futuro está garantido agora. A resposta de Jesus é dura. Porém, nós que estamos olhando para esse texto, nós podemos perceber a dimensão dessa resposta. Nós como igreja hoje. Porque Jesus ele não está negando o surgimento de um reino. Jesus ele está falando sobre os tempos e o interesse destes homens em conhecer o futuro, mas ele não está censurando a ideia do surgimento de um reino. O reino que se levanta agora é um reino em Jesus. É um reino que não se trata de Israel reconstruída, mas sim da igreja que nasce de suas entranhas no movimento do Espírito. Não se trata de um reino humano, mas se trata de um reino chamado igreja, nascida através do Cristo, onde Ele reina, é soberano, e tudo acontece pela força do seu Espírito. E aí Jesus vai dar uma resposta a estes homens no verso 8, sobre este interesse de um reino. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins das terras. Meus irmãos, como o assunto aqui é o surgimento de um reino, Jesus está afirmando aqui aos seus discípulos que, olha, vocês serão então capacitados para trabalhar neste novo reino. Vocês serão revestidos de autoridade para servir neste reino. Mas servir de que maneira? Trabalhar de que maneira? A ideia é: vocês se tornarão testemunhas. Mas testemunhas, não de fatos, daquilo que aconteceu no passado. Testemunhas aqui são pessoas que se tornarão agentes, cuja responsabilidade é anunciar não aquilo que viram, mas aquilo que experimentaram. Jesus está dizendo para estes homens: vocês serão testemunhas a partir daquilo que vocês experimentaram. Não é uma ideologia, não é uma teoria, não é uma teologia. Não é a história que envolve um homem sofredor, um homem de dores. O convite que Jesus está fazendo a estes homens e mulheres é: vocês vão se tornar
testemunhadores da vida de Jesus, a partir da experiência nas vossas vidas, a partir da experiência que aconteceu dentro de vocês, em vocês, no coração de vocês, a relação, a experiência, cada momento, cada sentido, é disso que vocês vão testemunhar. Não é da ideologia, não é da teoria, não é da história, mas é da vida que Ele produziu em vossas vidas. Ou seja, o convite de Jesus aqui nesse texto, neste contexto, não é falar apenas dos feitos de Jesus, mas é trazer, testemunhar a sua vida a partir de uma experiência pessoal e real. Estes homens vão se tornar testemunhas, porque são estes mesmos homens que acompanharam Jesus em todo momento de seu ministério. Eles tiveram experiências verdadeiras. Meus irmãos, entendam uma coisa. Não teremos experiências com Cristo enquanto nós continuarmos apaixonados por nossas vidas, por nossos bens e por nossos objetivos. Entenda uma coisa. Talvez nós aqui nessa noite estamos na condição daquele jovem rico que chega para Jesus e diz: ei, como eu faço para ser salvo? Você cumpre os mandamentos? Como eu cumpro? E muito bem, eu cumpro todos eles. Pode falar qualquer um aí que eu faço. Eu dou esmola, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu faço todas as coisas. Jovem, mas você é muito apaixonada. Faz o seguinte, pega todos os teus bens, vende tudo e dá aos pobres. Opa, não, Senhor. Vejo que não és de Deus essa palavra. Senhor Jesus, tu está sendo usado pelo inimigo agora. Arreda-te daqui. E geralmente é isso que acontece conosco. Sabe por que nós somos tão apáticos na igreja, no culto, na nossa vida cristã? Porque nós continuamos amarrados, apaixonados, entrelaçados pelos nossos bens, pela nossa vida, pelos nossos objetivos. Entenda uma coisa: não teremos experiência com Cristo enquanto continuarmos buscando somente ter razão em todas as coisas. Você já parou para pensar o quanto você luta para ter razão? Você já parou para pensar quantos inimigos você cria só por ter razão? Por querer ter razão sempre. Você já parou para pensar como você sofre só por causa da sua bendita razão? Você já parou para pensar quanta gente você não afasta de você só por causa da sua razão? Não teremos experiência com Cristo enquanto continuarmos aceitando andar no ritmo e no passo dos anseios desse mundo. Minha gente, isso aqui é muito sério. É sério porque o mundo é egoísta. É sério porque o mundo, os valores desse mundo que Paulo vai dizer, olha, não vos conformeis, não vos moldeis, são valores egocêntricos, valores que matam o próximo e preservam a vida de um indivíduo ali no seu canto, no seu círculo, e que se dane o outro. Que se dane o outro. O importante é a minha felicidade, até dentro da minha casa. Por isso tem muitos casamentos sendo arruinados, muitas famílias sendo destruídas,
E a gente aqui orando, dizendo: Pai, salva esse casamento, restaura essas famílias. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não vai acontecer. Não é porque Deus não pode, não é porque Deus não quer, é porque você não muda, é porque você é cheio de razão, é porque você anda no ritmo desse mundo, no passo desse mundo. Por que as coisas não dão certo? Porque o teu anseio não é ter experiências com Cristo. Mas voltando ao texto, o versículo 11 vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está fazendo aqui com esses discípulos? Jesus está sintetizando toda a experiência da fé cristã para a igreja a partir de agora. Porque Jesus ele vai apontar para Jerusalém, Jesus ele vai apontar para a Judéia, para Samaria, e ele vai dizer: ei, vocês vão ter que aceitar fazer algo onde as vossas lembranças são as piores possíveis. Porque falar para nós de Jerusalém, de Judéia, de Samaria e confins da terra representa o quê? Nada. O que representa isso para nós? Absolutamente nada. Agora, o que representa para os discípulos? Vocês vão ser testemunhas. Testemunhas não é aqueles que vão dizer: olha, eu vi. Não, não, não. São aqueles que vão sair e vão começar a contar das experiências vividas com Cristo, vão começar a anunciar aquilo que eles sentiram, viveram. Aonde vocês vão fazer isso? Ah, lá em Jerusalém. Que? Jerusalém, Jerusalém, que mata e persegue os profetas. Que Jesus? Você está dizendo que nós vamos ser testemunhas em Jerusalém? Vocês vão ser testemunhas também? Vão ser testemunhas na Judéia e na Samaria. Ó Senhor, como podes tu falar comigo que sou samaritana e tu judeu? E aí os discípulos escandalizados: está falando com uma samaritana, meu Deus! Serão cheios do Espírito Santo, mas vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Não, Senhor. Jerusalém, que mata os profetas. E se eu não me engano, eu posso estar um pouco errado, mas foi lá mesmo em Jerusalém que também o nosso Cristo foi morto, foi sentenciado, perseguiram, cuspiram, apedrejaram ele. Foi mais ou menos lá? Acho que foi naquela região ali, não foi? Agora vai até os confins das terras. Aonde Roma exercer poder, vocês estarão lá, testemunhando do Cristo, que produziu experiência em suas vidas e que transformou as suas vidas. E aí eu pergunto para vocês: por que é que Jesus não falou: você vai ser testemunha na sua casa, você vai ser testemunha lá no seu bairro, você vai ser testemunha lá na sua vila, você vai ser testemunha no seu lugar de conforto, na sua zona de conforto. Cadê a Galileia aqui, irmãos? Galileia é a casa deles. A Galileia era o lugar deles. Cadê a Galileia aqui? Me parece que Jesus está dizendo para eles: vocês se tornarão testemunhas. E vocês aceitaram isso? Porque vocês querem ser meus discípulos? E ser discípulo não é viver confortavelmente.
Ser discípulo é viver constantemente sendo confrontado pelo Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, para melhorar a tua vida. Depois que você se tornar um discípulo, as coisas vão piorar. Quando você levar o evangelho a sério, deixa eu te dizer algo muito legal. As coisas vão piorar. Vão piorar porque você não vai mais ter vontade de pecar. Você vai ter muita vontade de pecar torta e direita. Mas você não vai poder. Sabe por quê? Porque você é discípulo. Você não pega por quê? Porque você é discípulo. Ah, é, pastor? É. Meus irmãos, nós precisamos entender que a proposta de Jesus aqui é outra. Vocês serão minhas testemunhas. E ser as minhas testemunhas implica testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É tudo lugar que eu não quero ficar. Os discípulos poderiam pensar em qualquer outro lugar, menos voltar a Jerusalém. Menos voltar a Jerusalém. Queridos, a missão do Evangelho não propõe conforto, descanso e tranquilidade. E desculpe-me, o Evangelho não propõe isto. E é interessante que esses homens estão tão convictos, estão cheios de tanta certeza, que valia a pena esperar por tudo que Jesus tinha prometido. Que mesmo depois de Jesus falar que eles teriam que testemunhar com suas vidas sobre este reino, e este reino que agora envolveria não mais somente os judeus, mas sim todos os homens e mulheres, esses homens estão tão convictos, que no livro de Atos, capítulo 2, estão todos eles lá, reunidos. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero caminhar para o fim, até porque hoje é um culto de Santa Ceia, e quero me comportar hoje no horário. Até onde você vai com a sua fé? Ou com a sua vida cristã? Há quanto tempo você não ouve o Evangelho e o Evangelho não causa absolutamente nada em você? Ah, pastor, o Evangelho causa sim em mim. Oh, como causa, pastor? Nossa, como causa? A partir dessa experiência real com o Espírito Santo e com Cristo ressurreto, a igreja vai se mover e ela vai resistir ao tempo, porque ela experimentou algo profundo. Nós fazemos parte de um reino. E se fazemos parte deste reino, devemos ser testemunhadores das experiências vividas com Cristo. Talvez te falte exatamente isso. Uma experiência que mova o seu coração e te leve a ter coragem de ir para Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Isso vai custar muito, pastor? Vai custar muito. Vai custar muito. Todos eles morreram. Todos eles morreram.
Todos eles perderam as suas vidas. Mas estamos aqui hoje, falando destes homens que persistiram em meio ao sofrimento. E testemunhamos hoje a respeito de sua fé. Experiências que valem a pena ser vividas. Experiências que valem a pena ser vividas. Eu quero encerrar essa pregação, esta reflexão, te levando a pensar, poxa, será que as minhas experiências foram tão profundas ao ponto de me fazer desejar, obedecer, esperar, fazer a vontade de Deus, ou eu estou como aqueles leprosos que foram curados por Jesus, mas só um voltou e, estranhamente, o que voltou foi samaritano. Estranhamente, o que voltou foi samaritano e não judeu, não crente, não o cheio do poder. Foi o samaritano, o excluído. Talvez nós estamos provando desses milagres, mas pouco importa estar na presença de Jesus. O que eu quero é o que Ele pode fazer por mim. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. Minha família vive momentos difíceis. Querido, entenda uma coisa, que se a sua vida se alinhar à vida do Cristo, certamente algo vai acontecer no meio da tua família. Isso é consequência. Isso é consequência. Isto é consequência. Se a sua vida se alinhar com a vida do Cristo, certamente alguma coisa vai acontecer lá, no meio dos seus parentes, no seu hall de amizade. Alguma coisa vai acontecer, porque vão começar a enxergar não mais uma pessoa sem sentido nessa vida, uma pessoa egoísta, hedonista, mas sim uma pessoa que exala o amor de Deus por meio das suas atitudes, das suas obras, por meio das suas palavras. Por meio do seu abraço, por meio do seu afeto, por meio da sua generosidade, por meio da sua devoção, por meio do seu carisma, por meio da sua vida. O que queremos ser? Podemos sair daqui querendo ser discípulos de Jesus, ou podemos querer sair daqui levando uma vida medíocre. Perceba as suas preocupações. Perceba os seus interesses. Percebe, deixa o Espírito Santo te mostrar. Deixa o Espírito Santo te revelar quais são os seus interesses, quais são as suas motivações. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele te mostrar, deixe que o Espírito Santo rasgue o véu que está diante dos seus olhos, que te impede de enxergar o Cristo. Deixa o Espírito Santo fazer algo em você. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Talvez, você nunca mais será o mesmo homem e a mesma mulher, se você permitir isso. Se você permitir isso. Pense nisso, porque eu não acho que você veio aqui à toa. Eu não acho que você perdeu tempo. Eu acho que você está no dia certo, no lugar certo, na hora certa. Jesus te convidando e dizendo: deixa o barquinho na praia, deixa as redes na praia, deixa a sua embarcação na praia, deixa ela na praia, vem e segue-me. Vem e segue-me, porque eu vou te colocar num reino, mas não num reino de dominadores, mas num reino
de irmãos e irmãs, um reino de amigos.